convidar a meditar na palavra de Deus. Eu quero te convidar a irmos juntos no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, no verso 4, e ali meditar a respeito dessa palavra que diz que Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Ele é justo e ele é reto. Ou seja, meus irmãos, vocês que me ouvem neste momento, que recebem este áudio, essa palavra, ela deixa muito claro que Deus é Deus. Conforme a música que nós cantamos, conforme a música que nós ouvimos tantas vezes no rádio, nos cultos, Deus é Deus e nele não há erro. E como é fácil cantar essa música que nós estamos ouvindo de fundo, como é gostoso essa música, mas como é difícil viver essa música, como é difícil aceitar essa música. Deus é Deus, Ele fazendo ou não fazendo, a porta estando aberta ou a porta estando fechada, Ele é Deus. Nós sabemos disso, nós cantamos isso. Nós muitas vezes ministramos na vida de outras pessoas essa certeza, mas como é difícil aceitar essas coisas. Se fizer, Ele é Deus. E se não fizer, Ele continua sendo Deus. E não adianta nós queremos dar o nosso jeito. Não adianta nós queremos forçar uma solução, forçar uma situação. Ele é Deus. E o sim vem da sua boca, o amém vem do seu trono. Está escrito no livro de Provérbios que o cavalo se prepara para a batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. Eu acreditar ou não, eu gostar ou não, não faz diferença alguma, porque o sim vem da boca dele. Ele dá a ordem e ele que executa. Essa música, ela é muito bonita. Essa música, ela fala de uma realidade. Ele é Deus. Mas como é difícil viver essa música em meio à doença. Como é difícil viver essa música em meio ao problema familiar, em meio à separação, quem sabe em meio ao problema financeiro. Vamos experimentar viver essa música em meio ao luto e nós vamos descobrir como é difícil viver essa música. Como é difícil aceitar que Deus seja Deus. Como é complicado aceitar que Deus é Deus quando todas as portas estão fechadas. Eu aceitando ou não, meu irmão, eu aceitando ou não, você que me ouve, a vontade de Deus para minha vida, Ele continua sendo Deus e a sua vontade continua sendo soberana. Quantas vezes a nossa alma se angustia, quantas vezes nós nos entristecemos, porque nós desejamos e esperamos algo, nós ansiamos por uma coisa que não acontece. E aí nós ficamos abatidos. Nós muitas vezes nos desesperamos, nós gostaríamos que o tempo pudesse voltar atrás. Nós precisamos entender que Deus não vê como o homem vê, porque Ele vê muito além daquilo que nós vemos. E Deus não opera como os homens operam, Ele não age como os homens agem, porque nós agimos para resolver um problema, mas Ele age para transformar uma história. Quando Ele me chamou, quando Ele te chamou, Ele já sabia os caminhos que nós iríamos percorrer. Ele já sabia a situação que tu estarias passando neste momento que tu estás ouvindo esse áudio. Porque ainda que antes que houvesse dia, Ele é Deus. Ou seja, antes que nós nascêssemos, antes que nós abríssemos os nossos olhos e enxergássemos a claridade, Ele já era Deus. E nós, na nossa ansiedade, nós ficamos indagando, nós ficamos questionando. E sim, nós fazemos isso sim,
Todos nós fazemos isso tantas vezes. Ficamos perguntando por que isso, por que aquilo. A diferença é que uns demoram um pouco mais a questionar e outros questionam logo de começo, logo no começo dos problemas. Mas no fundo todos nós questionamos. O que eu preciso entender é que o caminho, quem sabe, é Deus, porque o destino da nossa viagem, quem conhece é Ele. Ele sabe para onde o teu barco está indo, meu irmão. Ele sabe aonde que essa embarcação vai parar. O barco é a tua vida, o barco é a tua história, o barco é a tua família. A nós cabe continuar no barco. Quem sabe você que me ouve agora está pensando em desistir. Quem sabe você que me ouve agora está pensando em abandonar o barco. Continua no barco. Continua no barco, porque ele pode até estar batendo nas rochas, ele pode estar batendo nas pedras da angústia, nas pedras da perda, nas pedras do luto, da ingratidão, do abandono, do desânimo. Ele pode estar sendo jogado por ventos, mas ele não vai afundar. Porque Deus sabe muito bem para onde é que Ele está te levando. E Ele está te levando para um porto seguro. Se nós pegarmos o leme agora, se tu pegar a direção agora, com certeza o barco vai afundar. Mas Deus estando na condução, por mais que esse barco balance, por mais que ele possa esbarrar nas pedras, ele não vai quebrar e ele vai chegar no seu destino. Porque Jesus, dirigindo a minha vida, dirigindo a minha casa, dirigindo a minha família, eu vou alcançar aquilo que está determinado e prometido para mim. Tu vai alcançar aquilo que um dia foi prometido, revelado e determinado para a tua vida. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Deus não fizer, Ele também é Deus. Eu fico pensando, será que José cantaria essa música? Será que Jó cantaria essa música? Já pensou alguém chegar para José e dizer: José, sabe aquele sonho que tu sonhou? Tu vais alcançar, José. Mas antes de tu alcançar, José, este sonho, tu vais ser perseguido. Os teus irmãos vão querer te matar. José, tu vais ser vendido, humilhado, tu vais ser preso, José. José, antes tu vai alcançar o sonho, mas antes de alcançar o sonho, tu vais perder todo o teu convívio familiar, toda a tua referência de vida e de família, José. Talvez José tivesse desistido, meus irmãos. Talvez, se alguém chegasse e dissesse para José todas as pedras que ele encontraria ao longo do seu caminho, talvez ele abrisse mão do sonho. Talvez ele tivesse desistido. Se o Senhor dissesse para nós como o caminho é estreito, como o caminho é apertado, se Ele dissesse para nós todas as pedras que seriam lançadas contra nós, todas as perdas que teríamos ao longo do caminho, todos os machucados, os ferimentos, talvez nós não suportaríamos nem terminar de ouvir e nós abriríamos mão da nossa promessa. Nós abriríamos mão dos sonhos, dos projetos. Quem sabe isso pode estar acontecendo agora na tua vida. Deus é Deus. Deus é Deus. Ele conhece o caminho porque Ele sabe o destino. E a nós não cabe aceitar ou não, porque a ordem vem dEle e a execução vem dEle, nós aceitando ou não. O caminho é estreito. O caminho é realmente apertado, mas é um caminho que é cheio de glória. Por isso eu não posso olhar para trás, por isso eu só olho para frente, eu sigo em frente para o alvo, conforme diz Paulo. Prossigo para frente esquecendo as coisas que para trás ficaram, para que eu possa alcançar a minha recompensa. Porque tudo que Ele falou, tudo que Ele prometeu para mim e para ti vai se cumprir, porque Ele é Deus e nenhuma das suas palavras nenhuma vez voltaram vazias. E talvez tu fica pensando,
Tá, tudo certo, tudo bem, eu entendo que Deus é Deus, eu entendo tudo isso que Ele está falando. Mas por que tantas coisas têm acontecido? Por que essas situações têm acontecido? Por que eu tenho que passar por tantas coisas? E eu vou te dizer que Deus é um Deus de processos. Deus é um Deus de processos. E nesses processos existem etapas, e existe uma etapa que chama olaria. Existe uma etapa que chama olaria. E nós não podemos pular etapas. A etapa olaria, ela é necessária. Porque não tem como um vaso sair perfeito, não tem como um vaso sair resistente se antes ele passar pelo fogo. Ele não sai resistente sem antes passar pelo fogo. Deus tem processos e não tem como pular etapas. Embora que seja natural do homem tentar dar jeitinhos, embora que seja natural do homem tentar pular etapas, não tem como pular etapas. Por quê? Porque Jesus não é um homem que remenda. Nosso Jesus, Ele não remenda. Quando Ele te leva para o deserto, quando Ele te leva para o vale, é tu e Ele. Olho no olho, lado a lado, é tu e Ele. E não existe jeitinho. Ele te chama para transformar, Ele te chama para te tornar alguém diferente. Ele chama a tua casa não para dar um jeitinho, mas para consertar a tua família. Ele vem trazendo vida em abundância e não trazendo jeitinho e não trazendo remendo. Eu vim trazer vida em abundância e não fazer um remendo. Ele sabe a situação, Ele sabe a tua dor. E talvez tu fica pensando, tá, tudo bem, mas até quando essas coisas vão durar? Eu não consigo, eu não suporto mais. Eu não suporto mais. Até quando essa situação vai durar? E eu quero te dizer, Ele sabe o dia e a hora que Ele te levou para o deserto. E Ele tem o dia e a hora para te tirar de lá. Entende isso? Ele sabe o dia e a hora que Ele te levou para o vale. E Ele tem o dia e a hora estabelecido para te tirar de lá. Por isso, assim diz o Senhor, estai de pé. Estai de pé. Estai com vossas cabeças erguidas e olhai para o céu. Porque eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Senhor, eu sou o autor e o consumador, e eu tenho andado lado a lado contigo. Assim diz o Senhor, para ti que me ouve, para ti que recebe esse áudio, eu sou o que sou, eu sou o teu Deus. Amém? Eu sou o pastor Eliezer, do Ministério Fonte de Águas de Vida. Estamos em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Contato WhatsApp 53 991 74 7540 991 74 7540. E agora eu oro que a glória, que a unção, que o amor e o poder de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre tudo e seja sobre todos que são importantes para ti. Amém?